Então vamos abrir em Hebreus capítulo 6, versos 4 até o versos 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te suplicamos, ó Deus, que tu mesmo fales ao teu povo. Tu sabes que eu não sou digno de falar ao teu povo. Por isso, usa-me somente a mim, Senhor, como boca do Senhor, para que o teu povo seja impactado, seja transformado e, ao final, honre e glorifique o teu santo e bendito nome. Louvado seja o teu nome, pois é no nome santo e precioso de Jesus Cristo que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, queridos. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para judeus que tinham vindo do judaísmo e foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora eles faziam parte da comunidade cristã. Então, eles tinham sido convertidos ao cristianismo. Então, foi esse o objetivo do autor, escrever para essas pessoas que tinham vindo do judaísmo, eram judeus, e tinham entrado na comunidade cristã. Mas, naquela época, eles estavam sofrendo grandes perseguições. Bens deles tinham sido espoliados. Estavam com ameaças de morte, uma série de coisas. E por causa dessas perseguições, alguns estavam tentando voltar para o judaísmo. De tal forma que eles estavam querendo apostatar da fé. Eu não costumo dar título para os meus sermões, mas para esse sermão eu vou dar. E o título que nós vamos tratar nessa manhã é o perigo da apostasia cristã. O perigo da apostasia cristã. Apostasia tem um sentido de afastar-se de. Tem um sentido de afastamento. Agora, veja só, a apostasia, ao contrário do que se pensa de uma forma geral, ela pode ser boa ou ruim.
Porque afastar-se de uma seita e vir para uma comunidade cristã é boa. Porque ele está se afastando daquilo que desagrada totalmente a Deus e fatalmente o levaria para o inferno. Então, só que a apostasia tem o significado de afastar-se de forma definitiva. Então, apostatar quer dizer afastar-se de uma forma definitiva. E esse texto que nós lemos aqui em Hebreus é um dos textos mais difíceis das Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas a gente se depara com textos que muitas vezes a gente não entende. São textos muitas vezes difíceis, duros, obscuros. E esse é um dos textos mais difíceis das Escrituras Sagradas. De tal forma que irmãos do passado tentaram amenizar, de uma certa forma, esse texto. Quando ele fala que é impossível que aqueles que já provaram dos poderes do mundo vindouro, já provaram da graça de Deus e tantas coisas, e apostatam e retornam, é impossível que eles tenham nova oportunidade de salvação. Então é um texto extremamente difícil, extremamente duro. E também, ao contrário do que a gente acha, que é a carta aos Hebreus, por causa do capítulo 11, onde nós temos a galeria da fé, daqueles irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta muito dura, muito incisiva. O autor dos Hebreus, ele traz questionamentos, ele traz posições duríssimas. Porque o autor traz essas posições? Exatamente porque aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, alguns estavam tentando voltar para o judaísmo. Então o escritor aos Hebreus é muito duro para com eles. E diz: se vocês voltarem, porque é para incutir realmente temor no coração deles. Se vocês voltarem, já não há mais nenhuma esperança. E realmente, nós não conhecemos os corações das pessoas, mas as pessoas que a gente conhece e que a gente deduz, porque somente Deus é que conhece e prova os corações. Que a gente deduz que a pessoa é uma apóstata, é impressionante. Como realmente a gente vai e prega e conversa, mas a pessoa, apesar de já ter conhecido, já ter vivenciado, já ter experimentado, mas a pessoa não retorna. O seu coração fica petrificado. Ele não retorna. Ele não retorna às primeiras obras. Ele não retorna ao primeiro amor. Ele não busca a Deus. Só que, para a gente entender esse texto, para esclarecer esse texto, para que a igreja seja fortalecida,
para que a igreja perceba realmente que Deus é quem sustenta a sua igreja, o seu povo, o crente, com a sua mão, e da mão dele ninguém pode arrebatar. Para que a igreja tenha essa convicção e não se afaste desta verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que para nós entendermos a mensagem desse texto, se faz necessário nós lembrarmos aqui de 3 regras muito importantes da hermenêutica. Aqui a gente não vai dar nenhuma aula de hermenêutica, mas a gente vai lembrar para que, à medida que a gente for trabalhando nesse texto, os irmãos irem associando do que nós estamos realmente falando. A primeira regra é a regra áurea, que a gente chama de regra áurea. Ou seja, a Bíblia esclarece a própria Bíblia. É por isso que tem muitas interpretações erradas. Porque a pessoa pega uma parte das Escrituras Sagradas e começa o quê? Colocar o raciocínio dele em cima daquela passagem, em cima daquele versículo, e cria alguma doutrina. Aí está caminhando para o inferno. Por causa de quê? Porque qualquer doutrina que tenha nas Escrituras Sagradas, ela tem que ser um quê? Ela tem que ser embasada, ela tem que ser um quê? Esclarecida pela própria Bíblia. Não da mente do ser humano. Não com visões e sonhos. Eu tive uma visão de anjo e ele me deu o evangelho. Mas que evangelho? O evangelho é esse que Cristo pregou. Paulo diz, se for pregado entre vocês outro evangelho, mesmo que seja um anjo, um evangelho diferente desde que nós pregamos para vocês, seja anátema, seja maldição, porque não é de Deus, é do diabo. A primeira regra é esta, que a gente chama de a regra áurea. A Bíblia esclarece a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Não, porque ele falou, ele é teólogo, ele tem mestrado, não interessa. O que a Bíblia diz a respeito disso? Porque a Bíblia é a sua melhor intérprete. A segunda regra é que o texto, ele deve ser interpretado dentro do seu contexto. Aquela passagem não pode ser tirada, arrancada, e eu colocar os meus pensamentos, as minhas proposições. Hernando Dias Lopes, ele sempre diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, um texto que ele não é explicado à luz do seu contexto, ele é pretexto. E realmente, aí vem as heresias. E a terceira regra é o seguinte, tem outra, mas eu só vou trazer a lume essas 3 regras. Para entender um texto, é necessário comparar com passagens paralelas. Por quê? Por causa da regra áurea. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Então, nesse sentido, atente bem, nesse sentido, um texto difícil, obscuro, ele é sobreposto por um texto claro, nítido, eu chamo direto ao ponto. Ou seja, um texto que ele é claro, ele é nítido, que está falando sobre aquele mesmo assunto, ele se sobrepõe, ele esclarece aquele que não está tão nítido, que é duro, que é difícil. Tem que estar na cabeça dos irmãos essas 3 regras. Esse texto é um dos textos mais difíceis da Escritura Sagrada, sem dúvida nenhuma. A pergunta que nós fazemos aqui é o seguinte:
Um cristão convertido, ele pode perder a salvação. Tem irmãos, tem igrejas que no meio evangélico creem que um cristão pode perder a salvação. Mas a gente leu aqui em Romanos o quê? Que nem morte, o quê? Nem vida, nem altura, nem profundidade, o que mais? Nada, o quê? Poderá, e continua, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não porque isso faça parte de nós, mas é porque é Deus quem o faz. Ele o faz porque Ele quer fazer, com a sua soberania. Então a pergunta é: quem já foi transformado pelo Evangelho pode perder a salvação? Quem já foi alcançado pela graça de Deus, a graça salvífica, pode perder a salvação? Uma outra pergunta que nós vamos tentar responder: quem é que está se desviando aqui nesta passagem de Hebreus? Vamos voltar para o texto. Vamos ler juntos. Do 4 ao 6, vamos ler juntos. Hebreus 6, de 4 a 6, o que nos diz? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Essas pessoas que caíram, que estão dizendo que é impossível eles terem uma segunda chance. Então, quem são essas pessoas? Quem é que está se desviando aqui nessa passagem de Hebreus? Foram as pessoas para quem o escritor escreveu a carta? Vamos aplicar as regras da hermenêutica que nós falamos há pouco. Vamos observar algumas passagens paralelas. Aqui eu vou tratar somente de 3, mas tem várias outras. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 10, de 28 a 29. Evangelho de João, capítulo 10. De 28 a 29. O que é que nos diz? Vamos ler juntos? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Qual o texto que está mais claro? É este aqui ou é o de Hebreus? Qual é que está mais nítido? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele está falando de quem? Das ovelhas dele. E continua: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar.
Aí ele vai no versículo 30. Eu e o Pai somos um. Mas não somente isso, meus queridos. Vamos abrir agora em 1 João. Capítulo 2. Primeira João, capítulo 2. Versículo 18 e 19. 1 João, capítulo 12, versículo 18 e 19. Nos diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha o que ele vai dizer no versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, ninguém pode arrebatar a ovelha da mão de Jesus. E aqui o apóstolo João está dizendo que eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. E isso ficou manifesto. Eles saíram por quê? Para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Está claro ou não aqui, esse versículo 19 de João? Claríssimo. Então, quer dizer, esses textos que estão claros se sobrepõem o quê? Ao texto duro, obscuro de Hebreus. É impossível que aqueles que já experimentaram tudo isso sejam renovados para a salvação. Nós estamos aplicando aqui o quê? Aquelas regras que eu falei lá da hermenêutica. A última passagem, Filipenses 1,6. Em Filipenses 1,6, olha o que Paulo vai dizer para os filipenses. O Espírito de Deus vai falar para os filipenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, que boa obra foi essa? Que boa obra foi essa que começou em vocês? Que boa obra foi essa que começou em mim? O que foi que aconteceu? Eu fui o quê? Alcançado pelo poder do Evangelho. Vocês foram alcançados o quê? Pelo poder do Evangelho. Em outras palavras, Deus começou uma boa obra em você através de Jesus Cristo. Que boa obra foi essa? A salvação em Cristo Jesus. E o que ele diz? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Em outras palavras, ele vai levar você salvo até aquele último dia onde Cristo vai vir, ou então quando você vai se encontrar com ele. Então, meus amados, a gente observa que aparentemente os textos que nós lemos, em que se sobrepõem a esse texto. Um outro ponto que a gente tem que trazer para a amada igreja é que nesse texto a gente vai observar é que há duas classes de pessoas aqui. Como é que a gente vai observar isso? Olha, vamos analisar agora o contexto. Vamos lá, nós estamos em Hebreus capítulo 6. Vamos lá para Hebreus capítulo 4. Vamos lá para Hebreus capítulo 4. A partir do versos 1.
Eu não vou ler todo o capítulo, não vou ler também todo o versículo, certo? Mas eu quero chamar somente a atenção dos irmãos para os pronomes que estão sendo usados aqui. Ora, se ele está escrevendo para aqueles irmãos, para os hebreus, então ele vai dizer o quê? Ele vai usar o termo vós. E às vezes, quando ele se incluir, ele vai utilizar o quê? O termo nós. Então, nós é nós. E vós são vocês. Então, vamos ver aqui. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 1. Temamos. Portanto, ora, temamos é o quê? Nós. Ou seja, ele está dizendo, ele vai usar o quê? A primeira e a segunda pessoa do plural. Temamos. Versículo 2. Porque também a nós, primeira pessoa. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Versículo 11 do capítulo 4. O que está escrito aí? Qual é o verbo? Esforcemo-nos. Ou seja, nós vamos nos esforçar. Versículo 16 do capítulo 4. Qual é o verbo que está aí? Acheguemo-nos. São eles que vão se achegar? Não. Somos o quê? Nós. Mas aqui, meus queridos, quando a gente vai agora para o capítulo 5, vamos olhar aqui, no capítulo 5, versículos 11 e 12. Olha o que diz. A este respeito, temos muitas coisas que dizer aí, difícil de explicar. Porquanto vos tendes, olha aí, o quê? Vos tendes tornado tardios em ouvir. O versículo 12. Pois com efeito, quando devias, olha aí, a pessoa quando devia ser mestre, quem? Vocês. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade, tal, etc. Agora vamos para o capítulo 6, que é o capítulo que nós estamos tratando. Olha o versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, o que está dizendo aí? Deixemo-nos levar, ou seja, nós. Versículo 3, como é que começa? Isso faremos. Perceberam? O nós e o vós, primeira e segunda pessoa do plural. Agora vamos para o nosso texto, que é o versículo, começa no versículo 4. É impossível, pois, que, um quê? Aqueles. Ora, então o autor, quando está tratando dessa passagem, ele está tratando das pessoas para quem ele estava escrevendo, ou ele estava tratando de uma terceira classe de pessoa? Perceberam a análise da gramática? Ou seja, é impossível, pois, que aqueles, não vocês, não nós, não vós, mas aqueles. Porque tinha naturalmente um pequeno grupo, tinha uma parte dos irmãos que estava querendo. Aqueles, não vocês para quem eu estou escrevendo. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Isso é algo terrível, duro. É algo realmente difícil, meus queridos. Agora veja só, como isso é confirmado no mesmo texto. Olha aqui, o texto que nós lemos sobre Hebreus 4, 6, de 4 a 8.
Vamos ler o versículo 9, o que é que diz? De Hebreus 6. Quanto a vós outros, olha aí, ele leu tudo aquilo ali, está dizendo. Agora, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes, o quê? À salvação. Ainda que falamos desta maneira, ou seja, dessa maneira dura, mas quanto a vós outros, nós cremos que o quê? Vocês pertencem o quê? À salvação. Ou seja, esse texto obscuro não está falando daquelas pessoas para quem o escritor de Hebreus estava escrevendo. Eu separei aqui, vocês já sabem que determinadas passagens eu gosto de comparar com a NVI e a NVT. Vamos ler essa mesma passagem, versículo 9, na NVT. O que é que vai dizer? Me acompanhe na leitura, que você não tem essa, de repente você não tem essa versão aí. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. A mesma passagem. Hebreus 6, 9. Que não se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Vocês estão destinados à salvação. Não aqueles. Então, meus queridos, segundo ponto que nós... E tem outras, depois você vai continuar lendo o capítulo 6, que ele vai mostrar, que ele vai voltar a utilizar o termo nós, vós, etc, etc. O segundo ponto que a gente tem que tratar é o seguinte, aquilo que a gente já viu, observa nesse texto. A apostasia impede nova oportunidade de salvação. É isso mesmo. O texto que nós lemos é extremamente duro e difícil. A apostasia impede uma segunda chance para que a pessoa seja salva. Então, todos nós temos que estar atentos em relação a estas coisas. Todos nós temos que começar o quê? Nos examinar. Estar dentro da igreja não é garantia de nada. Ser batizado não é garantia de nada. Se você não foi batizado pelo Espírito de Deus, se você não foi transformado pelo poder do Evangelho, você não é salvo. Então examine a sua vida, examine-se a si mesmo. Examine o seu interior. E peça para Deus e ore para Deus. Porque Deus quer um povo convicto. Um povo remido, um povo salvo. Há uma diferença, meus queridos, entre a igreja visível, é essa que nós vemos, e a igreja invisível. Somente quem conhece a igreja realmente é Deus. Pastor Antônio e outros já observaram, durante o seu longo ministério, com certeza, quantas pessoas que caminhavam junto da gente, e já não caminham mais. Não é verdade, pastor? A gente fica impressionado. Mas essa pessoa, ele ensinava, ele era professor da escola dominical e dava uma belíssima lição. Essa outra pessoa pregava, e que pregação! Pastores, líderes, e que a gente depois assim, mas como ele não volta para o Evangelho? Como? A apostasia impede uma nova oportunidade de salvação. É o que está dizendo em Hebreus de 4 a 6, meus queridos. Agora, por quê? Vamos ler o Hebreus de 4 a 6, e a gente tem que ler várias vezes. O que está dizendo? É impossível, pois, que aqueles que uma vez forem... Olha, é impossível.
Olha como ele começa logo com essa palavra, impossível. Mas ele vai repetir essa palavra. Quando acontece isso, a gente sabe que está dando o quê? ênfase. A palavra é muito forte, então ele dá ênfase. Que ele já inicia impossível. Depois do verbo vem logo impossível. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha só, essa pessoa provaram até os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim. Olha o que ele vai dizer de novo, o quê? É impossível outra vez, o quê? Renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então a pergunta é: por que impossível? Porque eles estão novamente o quê? Crucificando o Filho de Deus e expondo o quê? A vergonha. Cristo, quando foi crucificado, foi exposto ali na cruz. Ele era o quê? Ele era uma vergonha. Mas para nós o quê? Significa o quê? Graça. Mas para o mundo ele foi exposto à vergonha. O pecado da apostasia, meus queridos, não tem mais volta. É uma coisa tão séria, porque veja só, o escritor de Hebreus, ele escreveu para os hebreus por causa que, porque alguns estavam querendo que voltar ao judaísmo, estavam querendo apostatar da fé. Ele trata inicialmente de duas coisas muito importantes aqui. Primeiro ele diz o seguinte: olha, vocês, pelo tempo decorrido que vocês já foram alcançados pelo Evangelho, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda estão querendo, ainda estão tomando leite, estão aprendendo os rudimentos da fé. Então ele expõe esse pecado deles. E tem gente que passa a vida inteira na igreja, que vai, e ainda os rudimentos da fé. Ele estava expondo esse pecado deles. Mas o pecado realmente que ele o motivou para que ele escrevesse foi exatamente o quê? A apostasia. Então é isso que tem que estar na nossa mente. O escritor escreveu por causa de que os irmãos, alguns estavam querendo voltar para o judaísmo. Então, esse pecado ele não tem mais volta. Ele vai tratar desse pecado da apostasia no capítulo 6. Ele vai tratar no capítulo 3. Ele trata do pecado da apostasia. E ele vai tratar desse mesmo assunto no capítulo 10. Abram comigo lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, versículo 26. Hebreus 10, 26 diz o seguinte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, quando o escritor escreve esse versículo, se vivermos deliberadamente em pecado, qual é o pecado que está na cabeça do autor? Qual é o pecado? Qual é o pecado que está na mente dele? Apostasia. Entenderam? Porque é disso que ele trata nas cartas. É porque a gente tem a mentalidade de olhar Hebreus por causa do capítulo 11. Olha que coisa linda, que vocês vão mostrar. Se tiver tempo, eu vou mostrar para vocês que coisa linda é aquela de Hebreus capítulo 11. Por que ele escreveu aquilo? Então já não resta mais sacrifício pelo pecado. Agora veja só, o versículo 26. Porque se vivermos, esse porquê está se referindo a quê? Pastor, em várias pregações ele utiliza assim.
Por quê? Esse porquê, a palavra que está no grego, a gente pode substituir por pois. Pois, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E essa partícula pois, essa palavra pois, se refere ao quê? Ao que foi dito anteriormente. Então vamos ver o que foi dito anteriormente. A partir do versículo 22, desse mesmo capítulo 10. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora o que ele vai dizer o versículo 23? Pecado da apostasia. Olha onde eles estavam faltando. Guardemos firmes a confissão da esperança. O que estava acontecendo com ele? Eles não estavam o quê? Guardando firme a confissão da esperança. Por causa do pecado da apostasia. Versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. Ou seja, eles não estavam mais o quê? Se estimulando uns aos outros, para exercitarem o amor. E as boas obras. Versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ou seja, eles não estavam mais o quê? Se congregando. As pessoas, os desigrejados, olha, eu assisto pela internet, eu creio em Deus, mas igreja tem falha, tá? Eu fico assim de casa. Cuidado. Tudo isso aqui, meus queridos, são mandamentos, são imperativos. Não é para você achar que... E ele continua. Versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí vai, a partir do versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários, sem miséria. Olha a comparação que ele vai fazer. Ele vai dizer, olha, sem misericórdia, ele vai trazer a lei de Moisés, eram judeus, entendiam tudo isso. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem? Testemunhas. Onde é que vai aparecer lá no capítulo 11? Grande nuvem de testemunhas. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ora, se lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, morria uma pessoa sem misericórdia, somente pelo atestado de 2 ou 3 testemunhas, e que eram sombras do que havia de vir, era a sombra daquilo que vocês estão presenciando, ou seja, era uma morte terrível, sem misericórdia. Aí ele vai dizer, de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, ou seja, que pisou agora o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, ou seja, que blasfemou do Espírito da graça. É impressionante. Não são poucos os apóstatas que depois que eles apostatam da fé, eles começam a blasfemar do Espírito Santo. Eles não somente negam a fé, mas agora eles blasfemam. Um certo amigo meu disse assim, uma pessoa se afastou realmente da igreja, fazíamos parte da mocidade e tal. Aí eu digo, e fulano? Ele disse, rapaz, fulano, eu fui conversar com ele lá no quintal lá de casa, tal, etc. Rapaz, ele começou a falar tanta blasfêmia. Esse meu amigo.
irmão do reverendo Zeca. Ele começou a falar, na época da mocidade, ele começou a falar tantos impropérios, tanta blasfêmia, ele dizendo assim, eu me afastei dele, porque Deus, começou a falar tanto, eu me afastei dele, porque Deus podia mandar um raio, e ia queimar, ele ficou com medo, assim, rapaz, eu estava conversando com ele, rapaz, volta, tal, pregando o evangelho, e ele começou a soltar impropérios e blasfemar do Espírito Santo. Eu me afastei dele, porque Deus podia mandar um raio e eliminar ele naquela hora, e eu podia ser atingido, ser chamuscado com aquele negócio. Então a apostasia é algo sério, por isso é que o escritor aos Hebreus trata de forma duríssima. E continua, ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança. Olha só, Deus vai se vingar. Eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Mas o que é que ele vai dizer? Olha a dureza de Hebreus. O que é que vai dizer no versículo 31? Vamos ler juntos? O quê? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você vai se afastar, você vai renunciar a essa graça. Eu digo para vocês, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Entenderam como a gente... Agora a gente começa a olhar Hebreus o quê? De uma outra forma. Opa! Não olha somente agora para a galeria da fé achando que Hebreus. E você sabe por que tem aquela galeria da fé? Aí nós temos tempo ainda. Você sabe por causa de quê? O que estava na cabeça do autor? Na cabeça do autor é o seguinte: ele disse, olha, por causa de 2 ou 3 testemunhos, uma pessoa é morta sem misericórdia. Agora eu vou apresentar para vocês. Eu vou apresentar para vocês Abel, Abraão, Davi. Eu vou apresentar um quê? Aquele que fecharam a boca de leões, aqueles que foram cerrados pelo meio, aqueles que andaram nus, aqueles que andaram pelas cavernas, aqueles que sofreram, aqueles que foram cerrados, aqueles que foram maltratados, aqueles que foram apedrejados, aqueles que foram mortos. Eles não renunciaram, eles não voltaram, eles não negaram a fé, muito pelo contrário, eles permaneceram firmes. Aí ele vai dizer lá no versículo 12, capítulo 12, vamos lá para o capítulo 12. Hebreus 12. O que é que diz 12:1? O que é que diz? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos o quê? Tão grande número de testemunhas. Já não são mais 2 ou 3 testemunhas, não. Agora o quê? É um montão. Tão grande número de testemunhas, o quê? Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, o quê? Que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança, não voltem. Olha a nuvem de testemunhas, não voltem, não abandonem a fé, permaneçam firmes. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando o quê? Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso o quê? Do desprezo, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis amanhã vossas almas. Ou seja, considerai atentamente, então persistam, permaneçam, não abandone a fé. E se você mesmo fazendo parte da igreja, você sondando o coração, você vai perceber que você ainda realmente não alcançou, não foi alcançado pelo Evangelho, que você não se rendeu ao poder do Evangelho, renda-se agora, porque hoje, aqui, agora é o dia da salvação. Assim nos fala a palavra de Deus. Sonde, porque é coisa seríssima, que horrível coisa é cair nas mãos desse Deus santo, 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 justo, justo, justo. Mas não somente isso, amados. A gente observa que
Em Hebreus 3:12, eu gostaria que vocês lessem comigo essa passagem para vocês verem a importância. O que realmente é apostasia? Olha aí, olha. Hebreus 3:12, o que é que nos diz? Vamos ler juntos? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração o quê? De incredulidade. Que o quê? Que vos afaste de Deus. No fundo, o que é apostasia? É incredulidade. É porque a pessoa nunca foi convertida. É porque a pessoa nunca foi alcançada pelo Evangelho. É porque a pessoa nunca se rendeu ao Evangelho. E veja só, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus abomina o incrédulo. Uma vez eu falei isso numa igreja, o pastor assim, rapaz, não fala desse jeito. Está pensando que Deus ama o incrédulo? Ah, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Que amor é esse? Porque a Bíblia diz que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. É a graça comum. Não confunda a graça comum de Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é longânimo. Não confunda a graça comum com o amor de Deus, o eterno de Deus. Deus suporta. Deus é paciente. Mas não acha que Deus ama o incrédulo, porque o incrédulo que zomba dele. O incrédulo abomina Deus. Então, considere a sua vida, considere o seu viver, o seu levantar, o seu andar diante de Deus. Agora veja só, o terceiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é que o escritor de Hebreus, para esclarecer o texto anterior, o que é que ele faz? O autor, ele traz uma ilustração. É exatamente isso. A gente não atenta, quando a gente lê esse texto, a gente não atenta para essa ilustração. Vamos lá, no nosso texto? E onde é que está esta ilustração? O versículo 7. Olha o que ele vai dizer no versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Versículo 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição. E o seu fim o quê? É ser queimado. Então, no versículo 7 e versículo 8, ele traz o quê? Uma ilustração. Agora a pergunta é, o que é uma ilustração? Uma ilustração, meus queridos, é um quadro, é uma imagem que se cria para facilitar o entendimento de um texto. Quando se está dando aula, o professor está dando aula, o professor sabe disso. Para ele dar uma boa aula, o que é que acontece? Ele faz comparações, ele cria imagens, quadros na cabeça do aluno. Porque o aluno que visualiza, ele entende. Comparações. Ele pinta quadro, ele cria quadros, imagens na cabeça da pessoa. Para que o quê? Para que a pessoa entenda o assunto com mais facilidade, com mais clareza. Então o autor, ele traz essa ilustração. O que a gente observa nessa ilustração, que aqui diz aqui? Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre a terra. O que aconteceu? A chuva caiu o quê? De forma o quê? Abundante.
Ou seja, essas pessoas, o que foi que aconteceu? Elas receberam o quê? Muita chuva, graça. Olha o que vai dizer. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz a erva útil. Vamos voltar para o versículo 4. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram... Olha só, essas pessoas foram o quê? Iluminados. E provaram o quê? O dom celestial, versículo 4. E se tornaram o quê? Participantes do Espírito Santo. Aqui não está dizendo que eles tinham o quê? Comunhão com o Espírito Santo. Aqui é participantes. Andavam juntos. Judas não andou junto com Jesus? Participando do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus. Ou seja, essas pessoas não são pessoas que vêm na igreja um domingo, 2 domingos. Não, são pessoas que o quê? Que ficam o quê? Ouvindo e presenciando a graça, a misericórdia, a salvação de Deus. E ele ainda continua aqui, olha. Versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha que coisa. Eles participaram desses poderes. Eles viram pessoas sendo salvas. Eles viram pessoas sendo quebrantadas. Eles viram pessoas sendo transformadas. Eles presenciaram tudo isso. O que é que diz? E caíram sem impossível. Atentem só, meus irmãos, para aquelas pessoas que saíram lá do Egito. Estão lembrados? No Êxodo. Foi o que aconteceu. Eles não presenciaram os poderes do mundo vindouro. Eles não viram todos aqueles poderes derrotando todos aqueles deuses lá do Egito. Eles não atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Eles não beberam da água da rocha, que era Jesus Cristo. Eles não comiam diariamente o maná, o pão que descia do céu para eles. Durante a noite eles não viam a tocha de fogo. Toda a noite era assim, que afastava naturalmente os animais e tudo, e que iluminava o acampamento. Durante o dia não tinha uma nuvem que cobria todo o acampamento. Eles viram esses milagres diários, eles presenciaram os poderes, eles viram as ações de Deus. Mas o que é que diz lá no texto? Que Deus o quê? Não se agradou deles, porque eles foram rebeldes, eles murmuravam, eles faziam uma série de coisas, eles idolatravam uma série de coisas. Preste atenção. Você acha que o fato de você ter experiência com Deus, isso é sinônimo de salvação? Eu já tive experiência com Deus. Você acha que isso é suficiente para a salvação? Senhor, Senhor, fizemos milagres em Teu nome, curamos enfermos. O que Deus vai dizer para essas pessoas muitas das vezes? Afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Está pensando que tem experiência com Deus? Presenciar isto ou aquilo. Eu sou experiente. Tem pessoas que... Olha, eu já tive muita experiência com Deus. E aí? Mas você crê na palavra? Você é dirigido e guiado pela palavra? Acha que experiência é alguma coisa? Muito cuidado, meus queridos. Essa carta ela é uma carta duríssima. Choveu abundantemente sobre essas pessoas. São pessoas que estão há 2 anos, há 6 meses, muito tempo na igreja, e que ouvem, e que participam, e que vê a comunhão, e que vê tantas transformações, mas o seu coração permanece duro. E, de repente, por qualquer motivo, muitas vezes até simples, ele se afasta daqui, porque a igreja é cheia de defeitos, é só falsidade e tal. As pessoas pensam que pode estar com um pé na igreja, um pé no mundo. Você acha que pode... Você acha que você engana a Deus? Não estou dizendo que nós não somos falhos. Todos nós somos falhos.
Agora, mas essas pessoas não tinham fé? Porque o texto aqui é muito forte dessas pessoas. E eu vou admitir, meus queridos, essas pessoas tinham fé. Mas vamos abrir passagem, vamos abrir lá para Hebreus não, Mateus. Vamos abrir em Mateus. Abram lá Mateus capítulo 13. Eu vou ler o versículo 3, 5 e 6. Mateus capítulo 13 é um capítulo conhecidíssimo. O que é que o título desse capítulo? A parábola de quê? Do semeador. Versículo 3. E de muitas coisas ele falou por parábolas. Ele dizia: eis que o semeador sabia semear. O que é que vai dizer o versículo 5? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Olha aí. Essa semente caiu aonde? No solo rochoso. Ora, agora nós vamos ler o versículo 20 e 21, onde Jesus vai explicar o que é esse solo rochoso. Versículo 20 e 21, o que é que diz? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, o quê? Esse é que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Olha, a pessoa ouviu a palavra, ouviu a pregação, ouviu o sermão, ouviu a mensagem, e ele recebe o quê? Imediatamente com o quê? Com alegria. Mas, o que diz o versículo 21? Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, em lhe chegando a tribulação, em lhe chegando a perseguição, em lhe chegando a situações adversas, o quê? Por causa da palavra, logo o quê? Se escandaliza. Você sabe o que quer dizer se escandalizar? É abandonar. Logo ele abandona o evangelho. Logo ele abandona a comunidade. Logo ele abandona a fé em Cristo. É esse que quer dizer se escandalizar. É esse que quer dizer. E tem aquela que cai entre os espinhos e abrolhos. Entenderam? Quer dizer, gera a planta. Mas a planta produziu fruto? Não. Mas o que diz a palavra do semeador? Mas a semente que cai em boa terra, o que ele vai produzir? O quê? Frutos. O quê? A 100, a 60 e a 100 por 1. O que diferencia então o apóstolo do crente? É que ele o quê? Ele persevera. 2, produz frutos. Ele persevera. Ou seja, em outras palavras, que fé é essa aqui que a gente está observando? Aqui, de Hebreus, dessas pessoas, é uma fé um quê? Falsa. Que a fé verdadeira, ela persevera até o fim. É uma fé falsa. Vamos abrir em 1 Timóteo. Olha aí. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns o quê? Apostatarão da fé, por obedecerem o quê? A espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É impressionante.
Como às vezes a gente encontra pastores, líderes, foram líderes na sua época, eles dizem, não, eu estou fazendo um culto em casa. Eu encontrei aquele, estou fazendo um culto em casa. Filho, eu estou seguindo fulano. Aí, quando ele disse assim, estou seguindo fulano, eu digo, misericórdia. Vocês entenderam? A pessoa sai da igreja, sai da festa, sai da comunidade, onde ele está sendo enriquecido pela palavra de Deus, onde ele está sendo admoestado, onde ele está sendo chamado para andar no caminho reto, para andar no caminho correto, porque a nossa mente, o nosso coração, ele é corrupto, e nós precisamos disso, nós precisamos nos congregar, nós precisamos estar presentes, nós precisamos ouvir, nós precisamos ser admoestados. E a pessoa está seguindo quem? A pessoa, aqueles que estavam seguindo, era um apóstata miserável, cheio de si. É impressionante. Pastor Antônio, pastor Vilmar, chegou a conversar com essa pessoa, disse, rapaz, a coisa está cada vez pior. Eu gostaria de fazer algumas aplicações, meus queridos. Primeiro, a apostasia é o afastamento definitivo da fé. Então, amados amigos, amados ouvintes, amados irmãos, examine-se e tome cuidado. Examine a sua vida. E preste atenção. As pessoas desigrejadas, não esqueçam, nos nossos dias tem muitos desigrejados, não esqueçam que se congregarem não é uma opção, é um mandamento bíblico. Cuidado, vocês podem estar enveredando por um caminho de apostasia, muito cuidado, atentem bem, lutem pelas vossas almas. Segunda aplicação, o crente pode cair. Não deve, mas pode cair. Mas ele se arrepende e se levanta. Porque é Deus que nos sustenta. Apocalipse 3:20 vai dizer, eis que estou à porta e bato. Olha aí. Para quem é esse convite? É para quem está lá de fora? Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, o quê? Eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ou seja, pecou diante do Senhor, chore diante do Senhor, arrependa-se diante do Senhor. Senhor, me liberte, me salve, me transforme. E volta a ter comunhão com Deus. Mas a salvação o crente não perde. Davi disse, Senhor, dá-me a alegria da salvação. Ele tinha perdido a alegria, não a salvação. Terceira aplicação, meus queridos, aqui. Você precisa continuar crescendo em Cristo. Muito cuidado. As pessoas, às vezes, na igreja, não. O escritor de Hebreus diz assim, olha, vocês já deviam ser mestres pelo tempo decorrido. Vocês ainda estão precisando dessas doutrinas mais básicas. Vocês estão pecando diante do Senhor, em outras palavras. Então o crente não interessa, a vida do crente tem que ser uma vida dinâmica, é sempre andando para frente, é sempre caminhando para o alvo da sua vocação, que é Cristo Jesus. Então ele tem que estar crescendo, ele tem que estar estudando a palavra, ele tem que estar meditando na palavra, ele tem que estar em comunhão com os irmãos, ele tem que avançar e avançar no Evangelho, e crescer e mudar, e ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, pela pregação. Ele não pode ficar estagnado, tem alguma coisa errada, muito cuidado. Quarta aplicação, não temas as provações, não tema. Cristo está com você, e Cristo está do seu lado. Dependa dele, somente dele, não interessa o tipo de provação, o tipo de dificuldade, o tipo de problema, dependa de Deus e espere em Deus. E não na tua capacidade, e não no teu conhecimento, e não nas coisas que não são.
Persevere, meus amados, até o fim. Persevere até o fim. Enfrente as dificuldades, esperando em Deus. E a palavra de Deus nos diz que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é a garantia para os eleitos, para os salvos, para aqueles que foram realmente transformados pelo poder do Evangelho. Glória ao nome do Senhor.